Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que você está de pé e trouxe um exemplar da Bíblia, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Novo Testamento, livro que nós chamamos de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Capítulo 12. Enquanto você está procurando, eu quero louvar a Deus por mais uma vez poder cooperar no que diz respeito à ministração da palavra de Deus. Eu agradeço ao meu pastor João, pela oportunidade, pela honrosa oportunidade. Capítulo 12, versículo 11. Só fazer uma observação, a minha esposa, não sei se ela saiu, foi? Ela trouxe aí, hoje tem umas 10 convidadas dela aí hoje. Levanta as mãos aí, as convidadas da minha esposa. Então, todas aí vieram cultuar a Deus, pastora Nilda, Aline, Nelinha, Marineuza, Silvana lá de BH, missionária Ivani, Bernadette e Denise. Capítulo 12, versículo 11 diz assim: E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Diga amém. Amém. Sente-se, por favor. Vou pedir só o sonoplasta para me dar um pouquinho de retorno aqui, por gentileza. Como diz um amigo, me dê umas gramas de retorno aqui, eu vou ficar muito agradecido, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho. Queridos, eu quero convidá-los a um tempo de meditação com base no que nós acabamos de ler. Capítulo 12 do livro que nós chamamos de Atos dos Apóstolos é um dos capítulos mais importantes de um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Eu costumo dizer que o livro de Atos é o megafone do Novo Testamento que reverberou a mensagem do Evangelho. Para você entender a lógica do livro de Atos, você precisa entender e compreender a lógica do Novo Testamento baseada na chave hermenêutica que é Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles dizem: Jesus nasceu. Atos dos Apóstolos diz: creia nele. As epístolas dizem: ande com ele. E Apocalipse diz: moraremos com ele. Então Mateus, Marcos, Lucas e João é nascimento. Atos é propagação. As epístolas, santificação. E Apocalipse, consumação. Por que é que Atos é um dos livros mais importantes do Novo Testamento? Exatamente porque ele, como lhes disse, é o megafone que vai fazer ecoar a voz acerca do senhorio de Cristo. Nós o chamamos popularmente de Atos dos Apóstolos, mas um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, disse que esse livro deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque tudo que você vai ver
no livro que nós chamamos de Atos dos Apóstolos, parte da ação do Espírito Santo. Há quem diga que Jesus em carne aparece em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas em Atos ele aparece através do Espírito Santo. Do capítulo 1 até o capítulo 10, você vai ver a promessa sobre o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, o Espírito Santo na pregação, o Espírito Santo levando, o Espírito Santo trazendo, o Espírito Santo orientando, o Espírito Santo ensinando, o Espírito Santo enchendo, o Espírito Santo revestindo, a glória do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Paulo vai por causa do Espírito Santo, Pedro prega por causa do Espírito Santo. Você vai ver os apóstolos com seus rostos brilhando por causa do Espírito Santo. Então, a ingerência do Espírito Santo, o poder é do Espírito Santo, a glória do Espírito Santo. Você vai ver o Espírito Santo abrindo a porta para os pregadores passarem e pregar a grande mensagem. Muito embora este livro deixe bem claro que a igreja de Jesus Cristo, principalmente no capítulo 12, está em expansão. Se você ler o verso 24 do capítulo 12, a Bíblia fala um negócio que para mim é o divisor de águas deste capítulo, quando a Bíblia diz que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Por que eu disse que o capítulo 12 de Atos ele é um dos capítulos mais conhecidos do livro de Atos e um dos mais importantes. Ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte do verso 1 ao 4, a segunda do verso 5 ao 17 e a terceira do verso 18 ao 25. Na primeira parte, a Bíblia nos ensina que Deus vê a aflição do seu povo. Do verso 5 ao 17, a Bíblia nos ensina que Deus escuta a oração do seu povo. E do verso 18 ao 25, a Bíblia nos mostra que Deus lida com os inimigos do seu povo. Quando nós lemos o capítulo 12 de Atos, nós vamos ver a tirania e a perseguição acentuada contra a igreja. A Bíblia fala aqui de um perseguidor chamado Herodes Agripa. Quem era Herodes Agripa, pastor? Ele era da família herodiana. Por aí você já tira o histórico famigerado de perseguição, de assassinos, está arraigado na essência e na figura desse Herodes aqui. Para você ter uma ideia, ele é neto de Herodes o Grande. Herodes o Grande, que a Bíblia fala sobre o maior infanticida do Novo Testamento. Ele é sobrinho de Herodes Antipas, o assassino de João Batista, e ele é filho de Aristóbulo, um grande tirano da Bíblia Sagrada também. Então esse homem tem um histórico de tirania. Olhe para mim, ele estava tendo problemas com Roma. Problemas com Roma e problemas com a religião judaica. A forma dele rever a sua aliança com Roma foi perseguindo a igreja. Por isso que a Bíblia diz assim: por aquele tempo, Herodes o Grande, ou Herodes Agripa, estendeu a sua mão para perseguir e maltratar alguns da igreja. A Bíblia Sagrada começa em Atos capítulo 12, com o que a teologia chama de paradoxo da fé. Por quê? Pedro, ou melhor, Tiago, irmão de João, vai ser decapitado, enquanto Pedro vai ser libertado. E a pergunta é: por que é que Tiago vai morrer e por que é que Pedro vai ser libertado ou será livre? A única resposta que nós encontramos aqui está pautada na soberania divina. Como assim? Deus faz como quer, quando quer, do jeito que Ele quiser, para glorificar o nome dEle como Ele bem entender. Mas pastor, nos dê uma resposta plausível. Tiago foi livre para estar com Deus e Pedro será livre para continuar com a igreja, porque o tempo de Pedro aqui ainda não terminou. Se você lê Eusébio de Cesareia,
um dos maiores historiadores do cristianismo, Eusébio de Cesareia, conta-nos que quando Tiago estava sendo levado pelo capitão da guarda pretoriana para ser decapitado, foi-lhe facultada a oportunidade dele fazer o último pedido. E o último pedido de Tiago foi para contar a história dele, do seu relacionamento com Cristo para aquele capitão. Eusébio de Cesareia diz que naquele dia não foi executado nem decapitado só Tiago. Foi decapitado Tiago e o capitão, porque quando ele contou a história para o capitão disse: eu quero também esse Jesus e quero ter a minha vida transformada por ele. Diz a Bíblia Sagrada que ele manda decapitar Tiago e a Bíblia diz que ele prende Pedro. Ora, eu não sei se você percebeu, mas ele concentra forças na liderança da igreja naquela época, que girava em torno de 3 homens, Pedro, Tiago e João. Você sabe que quando o diabo quer perseguir e tentar parar a igreja, obviamente ele vai investir na liderança. Vocês lembram-se do que Malaquias disse? Ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Eles acreditavam que matando Tiago e Pedro eles acabariam com a igreja, mas eles esqueceram-se de um detalhe: esta igreja é imparável, louvado seja o nome do Senhor. E ela não foi chamada como mais uma instituição que por qualquer perseguição seria destruída. Ela é um fundamento levantado e edificado por Deus em Cristo Jesus, e ela não seria destruída jamais. Mas a impressão que se tem é que Herodes está logrando êxito quando ele mata Tiago e manda prender Pedro para matá-lo depois da festa dos pães asmos. A impressão que temos é que o tirano está vencendo. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já imaginou, pensou que o diabo está conseguindo o que ele quer. Olhe para cá. Quando os homens pensam que estão no controle, na verdade eles só estão cumprindo a agenda do Deus que está no controle. Eu vou dizer de novo. Quando os homens acham que estão exercendo sua tirania, eles só estão cumprindo a agenda de um Deus que nunca perdeu o controle. Isaías disse no capítulo 66 e verso 6 que o Senhor está sentado no céu e a terra é o escabelo dos seus pés. Isaías disse no capítulo 40 e verso 12, e a pergunta aqui é chamada pergunta retórica: quem é como o nosso Deus, que pega as águas dos mares e põe na concha da sua mão, todo o pó da terra ele mede no terço de uma efa, está sentado na redondeza da terra, olha para todos os homens e vê todos eles como gafanhoto, chama todo o exército de estrelas pelo seu nome e todas vêm sem lhe faltar nenhuma. É Ele que está no controle. Deixa eu ver quem está comigo aqui crendo que Ele está no controle. Aleluia. Tiago foi decapitado. Pedro está preso. O perseguidor conseguiu. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Eu vou enumerar aqui pelo menos 5 coisas que o perseguidor dentro desse texto não conseguiu. Olhe para quem está do seu lado. Se você puder, carinhosamente, segure na mão dessa pessoa, põe a mão no ombro dela e diga para ela assim: fique tranquilo. Deus nunca perdeu uma batalha. Diga para essa pessoa: o perseguidor não vai conseguir. O perseguidor não vai conseguir. O perseguidor não vai conseguir. Deus está no controle. O perseguidor não vai conseguir. Se você ler o capítulo 12, o verso 5, a Bíblia diz assim: Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. Sabe o que é que eu aprendo aqui? O perseguidor não conseguiu impedir a igreja de orar.
Eu vou dizer de novo. O perseguidor não conseguiu impedir a oração da igreja. Quando eu olho para esse contexto aqui, pastor Anísio, sabe o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Roma tinha escudo, Roma tinha espada, Roma tinha soldado, Roma tinha lança, Roma tinha dinheiro e Roma tinha poder. A igreja tinha oração. Louvado seja o nome do Senhor. E uma igreja que ora jamais será vencida. A oração é a arma mais poderosa da vida de um cristão. Eu gosto de dizer que a oração move a mão que move o mundo, pastor Rodrigo. Louvado seja o nome do Senhor. Lutero disse que a oração do crente é a conexão do fraco com o forte, do pequeno com o grande, da criatura com o Criador, do Senhor com o servo, do homem com Deus, do filho com o Pai. A oração conecta o homem com Deus. A rainha Mary, quando viu o exército inglês sendo cercado pelo exército escocês, ela percebeu que tinha muita gente com medo. Ela disse: vocês já ouviram falar em John Hus, aquele que começou um chamado pré-reformador? Ela disse: pois bem, quanto a ele, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho muito mais medo dos joelhos de John Hus dobrados do que de todo o exército escocês bem armado. Um crente de joelhos, ele vê mais do que um filósofo na ponta dos pés. Um crente de joelho é uma arma poderosa nas mãos do Eterno. Eu vim aqui nesta noite dizer a você: a sua oração mexe com o céu. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Você vai ver aqui 7 verbos, sendo que são 4 verbos humanos e 3 verbos divinos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha para cá, Jesus andou com muitos discípulos, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus andou por cima das águas, Jesus purificou leprosos, Jesus curou doentes e ressuscitou mortos. Mas você nunca vai ver os discípulos chegando e dizendo: mestre, me ensina a andar por cima das águas, mestre, me ensina a purificar leprosos, mestre, me ensina a ressuscitar mortos. Não, mas eles chegaram e disseram: mestre, nos ensina a orar, porque não tem nada mais poderoso do que oração. Aleluia, aleluia. Quando eu olho para a oração deles aqui, sabe o que é que eu percebo? Que a oração deles não é uma oração qualquer. Primeiro, eles estão orando coletivamente. A Bíblia diz assim: e a igreja orava. Repete comigo: e a igreja orava. Você sabe o que é que eu acho interessante? Se isso aqui fosse nos nossos dias, sabe o que era que alguém tinha feito com a prisão, com a morte de Tiago e a prisão de Pedro? Alguém tinha feito um tuitaço, outros tinham feito um apitaço, ou um panelaço, ou outros tinham recorrido ao ativismo para tentar libertar Pedro. Não, a igreja dobrou os joelhos e começou a orar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O problema nosso, sabe o que é? É que nós negligenciamos o poder da oração. Nós falamos muito e oramos menos. Nós precisamos orar mais e falar menos. Um dos papas, eu acho que foi, depois o senhor me corrige aí, pastor William, eu acho que foi Leão XI. Ele chamou Dr. Ângelus para visitar a cátedra dele. Dr. Ângelus, Santo Tomás de Aquino, dos pais da igreja, chegou na cátedra daquele papa. Quando entra na recâmara dele, ele estava em cima, diante de sua mesa, com muita prata, ouro e cédulas. Ele olhou para Santo Tomás de Aquino e disse: caro Tomás de Aquino, a igreja não precisa mais dizer o que Pedro disse na Porta Formosa do capítulo 3. O quê? Não temos prata e nem temos ouro,
Aí Tomás de Aquino disse: é verdade, mas a igreja também não pode mais dizer o que Pedro disse: em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Nós precisamos de uma igreja que anda de joelhos. Nós precisamos entender o poder da oração. Olha o que a Bíblia diz: a igreja orava, contínua oração. A contínua oração aqui não é de demorada. Se você for para a aplicação do original aqui, não é demorada, é fervorosa, é aquela oração insistente. Deus pode, o Senhor vai fazer, o Senhor tem poder, o Senhor é poderoso. Uma oração, quando ela tem o endereço certo, ela é respondida. Aleluia. E a Bíblia diz que ela era por Pedro a Deus. Era uma oração espiritual, ou seja, o perseguidor não conseguiu impedir a oração. Olha para cá. Eles podem até amarrar suas mãos e amarrar seus pés. Eles podem até atar a sua boca, mas com a mente você ainda ora, você ainda adora. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho uma notícia para dar a você. Você não precisa gritar, porque Deus conhece a voz do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa proferir palavras bonitas na oração. Não, você precisa ter coração na oração. O Warren Wiersbe disse: tem muita gente com muita palavra na oração sem coração. É melhor que não tenha palavra, mas tenha o coração na oração, porque Deus conhece coração, Ele sonda. Vocês lembram-se de Ana? Quando Ana chegou, ela não pôde gritar, mas ela balbuciou. O homem olhou e disse: estás embriagada, dada a muito mosto? Ela disse: não, a tua serva só está amargurada. Só que Deus já tinha sondado o coração de Ana. Eu tenho uma notícia para dar a você. Aleluia, Deus tem sondado o seu coração. E a resposta da sua oração vai chegar. Pastor, o senhor prova. Salmo 141, verso 2. Suba a tua presença, a minha oração, como sacrifício do entardecer. Sabe o que é que a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 5, no verso 3 em diante? Que tem anjos com salvas de prata, incenso e oração de crente que sobe até a presença do Senhor. Ei, a resposta chegará, porque Deus não suporta um crente com joelhos dobrados e contrito de coração. Primeiro lugar, perseguidor não pôde impedir a... Responda assim, eu prego tudo de novo do começo. O perseguidor não pôde impedir a... Segundo lugar, olha o que a Bíblia diz no verso 6. Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele, e ele estava dormindo. Diga comigo, Pedro estava dormindo. Entre dois soldados. Na verdade eram 4 quaternos de 4, 16 soldados, que eles alternavam nas vigílias. Naquele momento tem 2 dentro da cela. Pedro está na fortaleza de Antônia, cárcere de segurança máxima. Tem 2 soldados lá fora, e os 2 que estão aqui, cada um está algemado a uma das mãos de Pedro. O da direita, algemas na mão direita de Pedro. Da esquerda, algemas na mão esquerda de Pedro. Por quê? Porque lá no capítulo 5 e verso 9 em diante tem um histórico de anjo que desce, abre cárcere e crente sai. Eles estavam com medo e disseram: para garantir agora vamos colocar 2 soldados, cada um algemado na mão de Pedro. Só que tem um negócio aqui, irmão, que parece coisa de louco. Faz a gente pirar, faz o natural pirar, faz o homem que não entende pirar. Como assim? Tiago foi decapitado, Pedro está no corredor da morte, algemado entre 2 soldados e está dormindo um sono profundo. Sabe o que é que eu aprendo aqui? O perseguidor não pode roubar a tua tranquilidade. Eu vou dizer de novo. O perseguidor não pode roubar a tua paz, a tua tranquilidade. E sabe o que é que eu acho lindo? Pedro está no meio de uma tormenta.
Pedro está sob ameaça de morte. O decreto de Herodes é: vai morrer e vai ser decapitado do jeito que Tiago foi. Tem 2 soldados lá e Pedro está dormindo, porque tranquilidade não tem nada a ver com lugar tranquilo, com debaixo de uma rede ou com uma brisazinha. Tranquilidade tem a ver, sabe com o quê? Com aquilo que está dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem a ver com o que está fora. Pastor, onde é que está a tranquilidade de Pedro? João capítulo 21, verso 18 e 19. Jesus falando com Pedro disse: hoje tu te cinges a ti mesmo, mas quando tu fores... Pode falar, não tenha medo não. Quando tu fores velho, sabe o que é que Jesus está dizendo? Fique tranquilo, Pedrinho, você vai ficar velho. Ele está dizendo, sabe o que, pastor João? Você não morre antes de ficar velho. Pedro está resguardado por uma promessa. Promessa de Deus não mofa. Promessa de Deus não enferruja. Promessa de Deus, o rato não rói. Se Deus prometeu, fica tranquilo, Ele vai cumprir. Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falando Deus não acontecerá, e prometendo Deus não se cumprirá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 56. Bendito seja o Deus que deu repouso ao seu povo Israel, porque toda boa palavra que Ele falou à sua casa, nenhuma caiu por terra, e toda promessa que Ele fez, Ele a cumpriu. Salmo 119, versículo 162. Alegro-me mais nas tuas promessas do que quem achou grandes tesouros. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível, mediante todas as suas promessas. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 4 e verso 20, ele disse: Abraão não duvidou por incredulidade. Verso 21, antes fortificou-se dando glória a Deus, porque estava convicto de que aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Hebreus 10 e 36, mas vós tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Hebreus 10 e 23, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque o que fez a promessa não é fraco, ele é forte, não é homem, ele é Deus, não é de baixo, ele é de cima, não é limitado, é ilimitado. O que fez a promessa, ele é Deus. Só quem tem uma promessa aqui, só quem tem uma promessa, segure a mão lá em cima por gentileza, segure a mão lá em cima por gentileza. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer a você: vai dormir tranquilo, vai dormir tranquilo, vai dormir tranquilo, vai dormir tranquilo. O que fez a promessa é poderoso para cumprir. Vai dormir tranquilo. Você não precisa mais de Lexotan, você não precisa mais de Aquinaton, você não precisa mais de psicotrópico, você não precisa mais de tarja preta, você não precisa mais desses negócios, não. Vai dormir tranquilo. O que fez a promessa é poderoso para cumprir. Não é fora, é dentro. O que Pedro tinha estava por dentro, era muito maior do que as ameaças de fora. Terceiro lugar, verso 7, deixa eu correr aqui para encerrar. Perseguidor não impede a igreja de orar. Perseguidor não impede a tranquilidade de Pedro. A Bíblia diz no verso 7: e o anjo do Senhor desceu no cárcere, lá onde Pedro estava, e resplandeceu uma grande luz. Lembra que eu falei que Pedro estava dormindo no sono profundo? O anjo chega, resplandece uma grande luz, e nem assim ele acorda. Se eu chegar mais tarde, pastor, e a minha mulher já estiver dormindo, eu chego pianinho, porque se eu acender qualquer luz, ela acorda. Tem gente que com qualquer coisinha perde o sono. Pedro está preso entre 2 soldados. Alguém diz que ele vai morrer no outro dia. O anjo desce, resplandece a luz, e Pedro não acorda. Plena paz e santo gozo tenho em ti.
O quê? No Senhor só confiando, neste mundo viver. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Isso é segurança. Ele colocou você sobre uma rocha, você está debaixo de uma promessa. Vai dormir tranquilo. Quando o anjo desce, o sono era tão profundo que ele teve que dar uma chunchada na costela de Pedro, como diz na minha terra. Mas pastor, o senhor não disse aqui a terceira coisa que o perseguidor não vai impedir? O perseguidor não vai impedir a descida do anjo. Aleluia. A descida do anjo aqui é a ação divina. Eu vou dizer de novo: o perseguidor não vai impedir a ação de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Você sabe o que eu acho interessante aqui? O anjo desce, pastor Helder, e toca na costela de Pedro. Teve um pregador puritano chamado Thomas Watson, que ele falou um negócio que eu guardei para a vida. Ele disse: o anjo só desceu para tocar em Pedro porque a oração da igreja subiu e tocou no anjo. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O anjo desce e toca em Pedro. Eu tenho uma notícia para dar a você. É você adorando e orando aqui, e ele mandando o anjo descer lá. Não, você não entendeu não. Eu vou dizer de novo. É você adorando aqui, e ele mandando o mensageiro lá. Vai lá no cárcere, vai lá na UTI, vai lá na CTI, vai lá além das fronteiras, desce lá e faz o milagre lá, porque o meu servo está orando. Deixa eu ver se eu estou pregando aqui para quem crê. Quando o anjo desce, que toca Pedro, fica de pé. Parece um negócio aqui que eu acho tremendo. Quando Pedro ficou de pé, repete comigo, e as algemas, diga comigo, caíram. Mais forte, e as algemas caíram. Não aparece no texto o registro de uma chave mestra, não aparece no texto o registro de alguém que chegou com um alicate de força, não, só aparece no texto a Bíblia dizendo assim: e as algemas caíram. E as algemas caíram. O perseguidor não vai impedir que todas as algemas caem. Olha para cá que eu vou dizer: o que prende vai ser despedaçado, o que amarra vai ser desatado, o cadeado vai ser quebrado, a gaveta vai ser, o que está na gaveta vai ser desengavetado. Eu vou dizer de novo: ei, o que está prendendo vai cair, as algemas cairão. Deixa eu ver se eu estou pregando para quem crê. E as algemas todas caíram. O que está prendendo e travando vai ser despedaçado hoje. Aleluia. Aleluia. Eu fico imaginando os guardas. Tem um negócio aqui interessante, sabe o quê? O anjo que vem e desperta Pedro faz os demais soldados adormecerem. Você vai perceber isso aqui. É o mesmo anjo que faz Pedro despertar, que faz os guardas dormirem. Você está entendendo? Você está entendendo? Aí quando Pedro despertou que as algemas caíram, o anjo disse: cinge o lombo, coloca as sandálias, coloca uma capa. Tem muita gente que dá muitos significados, e tapioca mordeu beiju, beiju mordeu tapioca, e procura coisa e tal, inventa coisa. Sabe aquela coisa da exegese do texto, e procura coisa e bota coisa. Eu penso isso, eu acho isso. O texto não é o que você pensa, não é o que você acha. O texto é o texto e ponto final. A regra da hermenêutica é a Bíblia explica a Bíblia. Não fique colocando coisa na Bíblia não, que você vai arrumar para a cabeça. A Bíblia tem que ser do jeito que ela é. Não, mas eu pensei isso aqui. Deixa o seu pensinho, o seu pensar de lado, o seu achismo de lado, o seu entendimento de lado. Explica a Bíblia como ela é. Sabe como é que eu vejo isso aqui? Quando eu vejo aqui o anjo colocando a capa em Pedro, sandália, cingindo o lombo dele, eu me lembro da minha avó. O que tem a ver, pastor? Quando acordava de manhãzinha e colocava os pés no chão, ele dizia: calça as sandálias, viste um agasalho, senão você vai ficar resfriado. Sabe o que é isso aqui traduzindo? Cuidado.
Eu não vim só para quebrar algemas, eu não vim só para abrir cárcere, eu vim para cuidar de você. Olha para cá, o cuidado nunca te faltará, o cuidado de Deus nunca faltará na sua vida. Você lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome, guia-me pelas veredas da justiça, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará, de sorte que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Isso é cuidado, isso é cuidado, isso é cuidado. Eu vim aqui nesta noite dizer para você, o cuidado de Deus na sua vida não faltará. Aí Pedro fica de pé e o anjo diz assim: siga-me. Aí quando você chega no verso 10, a Bíblia diz assim, antes a Bíblia diz, passaram pela primeira vigília, passaram pela segunda vigília e chegaram diante do grande portão de ferro, pastor Daniel. Aquele portão de ferro, aquele portão que alguém diz assim, ó, aquelas portas lá que foram abertas, tudo bem ali, mas essa aqui não tem jeito de abrir. Sabe aquela que está encruada, que alguém diz assim, ali não tem como, ali já tentaram de tudo, essa é impossível. Sabe essa é impossível? A Bíblia diz assim, quando chegou diante do grande portão, do impossível, do inimaginável, daquele que alguém disse, esse não tem jeito, aí a Bíblia diz assim, e ele abriu-se automaticamente. Pastor, não entendi, você vai entender agora. O perseguidor não impedirá que todas as portas se abram diante da sua vida. Passou pela primeira guarda, passou pela segunda guarda, chegou no grande portão e ele abriu-se automaticamente. Ei, Isaías 45:2, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro e te darei os tesouros da escuridade. Quem é este? Este é aquele que tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Fique de pé que eu já estou terminando, por favor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito de Deus, aleluia, está neste lugar e a palavra dele é: o perseguidor não vai impedir. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Todas as portas se abrirão. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Aí quando você chega no verso 11, que foi exatamente onde eu li, o anjo leva Pedro. Chegando lá, diz: agora Pedro, segue o teu caminho. Aí o verso 11 diz assim: então Pedro, caindo em si, ou seja, ele estava pensando que era um sonho, uma visão, um vislumbre. Aí eu me lembro do Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Você sabe o que é que eu vejo aqui no verso 11? Eu vejo gozo na alma de Pedro. Eu vou dizer de novo: Pedro está com a alma cheia de gozo. O perseguidor não impedirá que a sua alma se encha do gozo que vem do céu.
essa alegria que você vai desfrutar, vai testemunhar, vai viver, não é comprada, não é negociada, não vem de baixo, ninguém manda pelo WhatsApp, não vem pelo Instagram, é coisa do céu. Foi tão glorioso que Pedro disse: sabe o que? Agora eu sei verdadeiramente. Não era uma visão, não era um simples vislumbre, não. Agora eu sei que o Senhor, repete comigo, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e da expectativa dos judeus. Você se lembra do verso 1 do capítulo 12? Herodes estendeu as mãos para maltratar os da igreja. Isso aqui é poder. Estender as mãos aqui é o poder de Herodes, a tirania de Herodes, a força de Herodes. Aí Pedro diz assim: Deus me livrou de todo o poder de Herodes. A mão de Herodes representa poder. Deus me livrou de todo o poder de Herodes. Só que tem um detalhe aqui, ó. Existia uma expectativa por parte dos judeus. Qual que era a expectativa? Vai morrer também. Não amanhece nem o dia, vai ser decapitado. É mais um, terminou, acabou. Ei, Deus vai frustrar a expectativa de todos aqueles que pensaram que era o fim do teu ministério, o fim da tua história, o fim da tua família, o fim da tua vida profissional. Deus vai frustrar todos eles. Deus está livrando você da mão da tirania e da expectativa dos invejosos. Segura na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Aleluia. Aleluia, segura na mão dessa pessoa. Segura na mão dessa pessoa. Diga para ela com autoridade: Deus te trouxe aqui hoje para dizer a você que o perseguidor não vai conseguir. O perseguidor não vai conseguir. Levante a mão desta pessoa o mais alto que você puder. Agora glorifique a Deus junto com ela, porque as portas se abrirão. Herodes e os judeus serão frustrados. Os que intentaram mal contra você irão todos quebrar a cara. O perseguidor não vai conseguir. Só quem trouxe a boca, deixa eu ver. Abre a tua boca e glorifica o nome de Jesus neste lugar. Se você puder, é só quem puder, abraça quem está do teu lado e ora por ela, chora com ela, fala uma palavra de Deus para a vida dessa pessoa. Diga para ela: o perseguidor está sendo frustrado hoje na autoridade do nome de Jesus.